Hoje eu tenho uma mensagem urgente e transformadora para o teu coração. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que será revelado aqui pode literalmente mudar o rumo do teu dia, da tua semana e, se você acreditar, até da tua vida. Mas antes de querer saber qual é o salmo, eu peço que você respire fundo, tenha calma. Porque Deus não trabalha na ansiedade, nem age na pressa. Tudo é no tempo dele. Deus quer falar contigo através de cada palavra deste vídeo. Nada aqui será dito por acaso. Por isso, assista com atenção, ouça com o coração aberto e deixe o Espírito Santo ministrar a tua alma. Porque no momento certo, a bênção de Deus vai chegar sobre a tua casa, tua família, tua jornada. E pode ser que essa resposta que você tanto procura esteja exatamente aqui. Então, já deixa o teu like neste vídeo. Inscreve-te no canal agora mesmo se ainda não és inscrito. Ativa o sininho na opção Todas, para não perder nenhuma oração. E comenta aqui embaixo o que você está sentindo ao ouvir essa palavra. Deus usa até os comentários para alcançar outras vidas. E se essa mensagem tocar você, compartilha com amigos e familiares. Alguém precisa ouvir isso hoje. Agora prepara o teu coração, porque a direção de Deus para o teu dia está prestes a ser revelada. O nascer do dia não é apenas um movimento no relógio, é um convite divino para renovar forças, restaurar esperanças e recomeçar. Quando abrimos os olhos pela manhã, somos recebidos com oportunidades invisíveis que aguardam nossa ação. Porém, muitos desperdiçam essa chance poderosa simplesmente ignorando o segredo mais eficaz para transformar completamente o dia. Um segredo antigo, infalível, capaz de alinhar céu e terra em segundos. Enquanto o sol ainda desponta no horizonte, há palavras sagradas que, quando pronunciadas com fé, desbloqueiam proteção, paz e direção. Elas foram deixadas como legado para quem busca refúgio nas promessas celestiais. O mundo natural obedece ao espiritual, e aquele que entende isso começa o dia não com pressa, mas com autoridade. Autoridade concedida por aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua voz. Não se trata de superstição, muito menos de fórmula mágica. É uma chave espiritual que abre portas antes mesmo que os obstáculos surjam. Quem declara com convicção estas palavras ao acordar, experimenta mudanças que desafiam a lógica humana. Nada é mais impactante do que observar as circunstâncias se curvando diante de uma fé genuína que é ativada ao amanhecer. Mas poucos conhecem esse poder. Quantos começam o dia sem direção? Quantos enfrentam o caos da rotina sem cobertura espiritual? Basta uma decisão, um instante de entrega nas primeiras horas do dia, para que tudo se alinhe ao favor divino. Muitos ignoram este momento sagrado. Outros simplesmente não sabem que existe algo capaz de alterar completamente o rumo das próximas 24 horas. E o resultado? Dias pesados, conflitos internos, perdas constantes. Entretanto, há aqueles que despertam com propósito, que não movem um músculo antes de declarar esta verdade celestial. Pessoas que entenderam que, ao acordar, o primeiro gesto precisa ser espiritual. Esses homens e mulheres observam milagres cotidianos acontecendo diante dos seus olhos. Enxergam livramentos invisíveis, experimentam paz inexplicável e testemunham portas sendo abertas onde só havia muros. Há uma atmosfera espiritual preparada nas primeiras horas do dia. Nela, os céus aguardam uma declaração de fé. O silêncio da madrugada ecoa como uma sala de audiência divina. Quem entra com palavras certas, sai com decretos espirituais assinados. A diferença entre um dia comum e um dia de vitórias começa exatamente aqui. Nos primeiros minutos após abrir os olhos, o que você declara define o que vai colher. Você pode até não perceber imediatamente, mas quando essas palavras são ditas com convicção,
Algo se move nos bastidores do mundo espiritual. Anjos são ativados. Maldições são quebradas. O invisível começa a moldar o visível. É nesse instante que o impossível se inclina diante de uma fé inabalável. E tudo isso começa com um simples gesto: declarar esse salmo com o coração cheio de expectativa. Alguns pensam que precisam de grandes ações para obter grandes resultados. Contudo, o que transforma destinos são decisões simples feitas com intenção e fé. O que você escolhe fazer ao acordar muda completamente a energia que te acompanhará durante todo o percurso. O céu responde não ao volume da sua voz, mas à verdade escondida dentro do seu espírito. Essa verdade, quando liberta, traz mudanças poderosas. Quem vive distraído pelas notificações do mundo perde o sussurro da eternidade. O segredo está em silenciar os ruídos externos e permitir que a palavra fale mais alto que as preocupações. Antes de qualquer coisa, antes mesmo do café ou do banho, coloque-se diante do Criador e, nesse momento íntimo, declare o salmo. Permita que sua manhã seja consagrada, sua alma blindada e sua jornada abençoada. Não é apenas um costume, é um escudo, é uma espada, é uma convocação ao favor divino. É como se, ao declarar este salmo, você estivesse desenhando um círculo de luz ao seu redor, onde nenhuma seta do inimigo pode entrar. Ao acordar e pronunciar cada palavra com sinceridade, você está ativando promessas eternas que jamais falham. A cada manhã, você pode decidir se vai enfrentar o dia sozinho ou debaixo da cobertura celestial. Amanhã é um altar aberto, onde as decisões espirituais se tornam sementes lançadas sobre o solo do tempo. Cada palavra dita logo cedo é como um código que desbloqueia realidades escondidas, ocultas aos olhos humanos. O salmo em questão carrega não apenas letras, mas chaves que acessam dimensões de proteção, direcionamento e vitória. Ele é como uma armadura que você veste antes mesmo de enfrentar o mundo. Uma armadura invisível, porém real. Ao declarar essas palavras sagradas, você está autorizando a intervenção divina na sua agenda. Está consagrando cada compromisso, cancelando armadilhas, protegendo caminhos. Nada escapa à influência do que é dito com fé ao raiar do dia. Enquanto muitos saem de casa desprotegidos, quem profere esse salmo carrega um escudo celestial. Uma muralha espiritual acompanha cada passo, desviando ciladas e anulando ataques silenciosos. Quantas vezes você já sentiu que tudo começou a dar errado logo pela manhã? Pode ter sido a ausência dessa cobertura espiritual. Quando não dedicamos os primeiros instantes ao que é eterno, o transitório nos confunde. A oração matinal, especialmente com base nesse salmo, impede que a ansiedade tome o controle. Ela estabelece paz, constrói confiança, dirige o pensamento e coloca você um passo à frente dos problemas. Este salmo não é uma repetição vazia, é um instrumento de guerra. Cada frase possui um propósito, nada nele é aleatório. Há promessas embutidas, direções escondidas, ordens espirituais sendo liberadas sobre quem as declara. Ele afasta o mal, fortalece a alma, clareia o entendimento. Quem o usa ao acordar não é mais o mesmo ao final do dia. É moldado pela sabedoria, envolvido por misericórdia, guiado pela verdade. A sua rotina pode parecer comum, mas, espiritualmente, ela é um campo de batalha. Pensamentos, decisões, relacionamentos, tudo está em jogo. E como se proteger sem recorrer ao refúgio mais poderoso disponível? Ao proclamar este salmo, você está se posicionando, está escolhendo ser guardado, não dominado, está invocando justiça, não medo, está chamando luz,
não confusão. E esse simples ato muda tudo. Pessoas que vivem constantemente aflitas, muitas vezes não sabem que a solução está ao alcance da boca. Basta proferir as palavras certas, com intenção pura. Quando o coração crê e a língua confessa, o céu responde. Este salmo não exige rituais. Ele pede entrega, fé, constância. Quando o hábito é diário, os frutos são extraordinários. Viver sob essa verdade transforma realidades por completo. A voz que sai dos teus lábios logo cedo define a atmosfera ao seu redor. Uma manhã iniciada com queixas atrai nuvens. Uma manhã iniciada com fé atrai milagres. Esse salmo é a chave para abrir portas invisíveis. Ele não depende do lugar, da hora exata ou de testemunhas. Basta que seja dito com reverência. E então, como um perfume suave, a tua declaração sobe e alcança os céus. E os céus descem. Tudo muda quando começamos pelo Espírito. O natural se curva diante do sobrenatural. As energias negativas se dissipam. A clareza mental aumenta. O corpo sente alívio, o espírito se fortalece e os desafios que antes pareciam montanhas tornam-se pequenos degraus. Este salmo reorganiza o teu interior. Ele limpa, cura, ajusta. Ele te coloca no compasso da eternidade antes que o relógio dite o ritmo do mundo. Já houve dias em que você acordou com peso no peito? Com medo sem nome? Com angústia sem explicação? É nesses dias, principalmente, que este salmo se torna ainda mais urgente. Ele não apenas afasta aquilo que oprime, ele revela o que está oculto. Ele ilumina os cantos escuros da alma. Ele toca áreas negligenciadas. Ele dá nome à dor e oferece alívio. Ele é remédio, escudo e guia. Não comece mais nenhum dia como se fosse comum. Nenhum amanhecer é igual ao outro. Cada manhã traz uma chance de redenção, de mudança, de reinício. E você pode decidir como ela será moldada. Ao declarar esse salmo, você está desenhando o seu destino com as palavras que saem da boca do próprio Deus. Palavras eternas, poderosas, vivas. Palavras que foram deixadas para você usar, viver e ver acontecer. Este não é apenas mais um versículo. É um clamor, um grito de fé nas primeiras horas do dia. É o desejo de quem reconhece que, sem a direção divina, qualquer passo pode ser em vão. Este versículo contém luz para os teus caminhos, resposta para os teus questionamentos e abrigo para as tuas incertezas. E agora, sem mais demora, vou revelar o Salmo 143:8. Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Este é o versículo que precisa ser declarado todas as manhãs. Ele não é apenas uma frase bonita, é uma convocação à presença de Deus logo ao amanhecer. É um pedido por orientação, por proteção, por sabedoria. É a entrega total de quem não confia na força do braço, mas na fidelidade do Senhor. Que ao abrir os olhos, este seja o primeiro som que seus lábios pronunciem, e que ao fazer isso, o céu se mova a teu favor. Agora que o salmo foi revelado, o seu verdadeiro poder pode ser ativado. Ele não é apenas algo para ser lido ou admirado. Ele foi feito para ser vivido, respirado, sentido. É como se, ao pronunciá-lo, você estivesse abrindo uma porta invisível por onde entram paz, direção, respostas e proteção. Cada palavra do Salmo 143:8 tem um peso espiritual enorme. Nada ali é por acaso. Cada verbo carrega um clamor que ecoa no trono de Deus. Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade. Esse pedido é um gesto de humildade e confiança. A pessoa que ora assim reconhece que precisa escutar Deus antes de qualquer outra voz. Antes das notícias, das mensagens, dos compromissos, existe um som mais importante.
a voz da bondade divina. Quem começa o dia assim está dizendo: Senhor, quero escutar a tua vontade antes da minha agenda, pois em ti confio. Aqui está a essência da fé. Não se trata de confiar nos resultados, mas em quem dirige os resultados. É um lembrete de que, mesmo sem saber o que o dia reserva, há segurança plena em quem entregou tudo nas mãos de Deus. Essa confiança é como uma âncora. Impede que as emoções sejam levadas pela maré das preocupações. Quem confia nele caminha em paz. Faz-me saber o caminho que devo seguir. Quantos começam o dia sem rumo? Quantos andam como quem apenas existe? Mas quem declara esse salmo pela manhã está pedindo orientação divina específica. Está dizendo: eu não quero andar por vista, quero ser guiado pelo teu Espírito. Essa parte do versículo é um pedido claro por revelação, por mapas celestiais, por caminhos retos, por livramentos antecipados, porque a ti elevo a minha alma. O dia ainda nem começou e já há uma entrega completa. Não é um simples gesto, é uma rendição profunda. Ao elevar a alma, você está dizendo: eu coloco minha essência, meus sentimentos, minha história nas tuas mãos. Essa elevação é mais do que uma oração, é uma entrega sem reservas, um voo espiritual que te afasta da terra e te aproxima do céu. Quando você declara isso ao acordar, o ambiente muda. As paredes da sua casa absorvem a presença divina. Os cantos escuros são preenchidos com luz. A atmosfera se transforma. O medo perde espaço. A dúvida se dissolve. Tudo ao seu redor começa a responder à frequência do céu. Porque você decidiu começar o dia com o Criador. Porque você preferiu ouvir a voz de Deus antes de qualquer outra. Muitos subestimam o poder de uma única oração sincera. Pensam que é necessário gritar, se emocionar ou repetir fórmulas, mas não. O que Deus ouve é o coração. E este salmo, quando declarado de forma verdadeira, é como um perfume que sobe direto ao trono. É simples, mas profundo. Curto, mas eterno. Poucas palavras que abrem caminhos, limpam o coração e reorganizam a alma para viver o que o céu preparou. Você vai perceber que, ao começar a fazer isso todos os dias, os problemas continuarão existindo. Mas você reagirá de forma diferente. A ansiedade já não dominará. As situações difíceis já não parecerão muros intransponíveis, porque sua alma estará alinhada com a verdade. E quando isso acontece, o que antes era desespero se torna oportunidade. O que antes era peso se torna testemunho. As pessoas ao seu redor vão notar algo diferente. Um brilho no olhar, uma força inexplicável, uma paz que não depende de notícias boas, porque você carrega dentro de si a certeza de que está sendo guiado por Deus. E tudo começou com uma simples escolha: declarar o Salmo 143:8 ao acordar, antes de qualquer distração, antes do mundo gritar. Você escolheu ouvir a voz da benignidade divina. Você não acorda mais sozinho, não caminha mais às cegas, não vive mais à mercê do acaso. Cada passo teu é direcionado, cada decisão passa pelo filtro do céu, cada movimento encontra sentido. Isso é o que acontece quando alguém entrega o controle nas mãos de Deus pela manhã. Quando a primeira respiração do dia é acompanhada pela entrega total. E tudo muda. A rotina ganha vida. O comum se torna sagrado. Essa oração matinal, quando feita com o coração sincero, se torna um escudo que te acompanha durante todo o dia. Ela não depende de quanto tempo tens, nem do lugar onde estás. Pode ser no quarto, na sala, no banheiro ou até no transporte. O importante é a intenção com que é feita. A entrega é o que move o céu. A fé queima como incenso diante de Deus e Ele responde, não por méritos, mas por misericórdia.
Enquanto o mundo corre para ganhar tempo, quem começa o dia com este salmo ganha direção. Enquanto outros acumulam preocupações, quem ora com essas palavras acumula paz. Enquanto muitos tentam controlar tudo, quem eleva a alma ao Senhor vive em liberdade. A diferença não está nas circunstâncias, mas na presença que acompanha cada passo. E essa presença é ativada com esta simples e poderosa declaração. Todos os dias, travamos batalhas que nem sempre conseguimos ver. Há pressões invisíveis, lutas silenciosas, desgastes emocionais. O Salmo 143:8 é como um farol que ilumina essas áreas ocultas. Ele não apenas nos protege, como também nos mostra o que está à frente. Deus, ao ouvir esse clamor, envia sabedoria, discernimento, coragem. Não estás só. Ao declarar esse versículo, estás cercado pelo exército do Altíssimo. A alma, quando elevada pela manhã, se torna leve. O fardo do dia já não pesa da mesma forma. As tarefas ganham sentido. As palavras fluem com graça. Os relacionamentos são tratados com mais paciência. Tudo começa dentro de ti. O salmo transforma teu interior e o reflexo aparece no exterior. Por isso, declarar este versículo logo ao acordar é mais do que um hábito, é um ato de sobrevivência espiritual. Há promessas esperando para se manifestar, mas muitas vezes elas só se ativam quando há fé suficiente para chamá-las. A tua voz, pela manhã, é um som que ressoa no mundo espiritual. Quando começas o dia elevando tua alma a Deus, estás dizendo que dependes dele, que confias plenamente em sua direção. E essa confiança agrada o coração do Pai, que responde com provisão e cuidado. Este salmo não fala sobre força humana, ele trata de dependência. Quem o declara está dizendo que não sabe tudo, que não tem todas as respostas, que precisa de ajuda. E essa humildade abre portas. Deus se revela aos que se rendem. E o teu dia muda, não porque tudo à tua volta se transforma, mas porque você está diferente. Está cheio da paz que excede todo o entendimento. Quando todos correm, tu caminhas com firmeza. Quando tudo desmorona, tu permaneces inabalável. Porque tua base não está nas notícias, nem no dinheiro, nem nos sentimentos, está na palavra que declaraste logo ao acordar. E essa palavra é viva, poderosa, eterna. Ela te alimenta por dentro, sustenta tuas decisões, te guia com segurança. Nada pode te parar quando o céu vai à frente. O segredo da vitória não está em fazer mais, mas em fazer certo. E declarar o Salmo 143:8 pela manhã é um dos acertos mais poderosos que você pode ter. É como ajustar uma bússola antes da viagem. É alinhar o coração com o céu. É consagrar o tempo. É entregar os pensamentos, emoções e ações ao Senhor. E isso muda tudo. Tudo o que tocares será diferente, porque começou com a bênção. Deus deseja participar do teu dia desde o primeiro segundo. Ele não quer ser lembrado só à noite, quando tudo der errado. Ele quer ser convidado logo cedo, antes do café, antes do celular, antes das obrigações. E quando ele é colocado em primeiro lugar, tudo o mais se organiza. Ele cuida do que é teu, resolve o que não entendes, abre as portas que estariam fechadas. Porque viu teu coração no início do dia. Levantar com propósito, com fé, com a palavra nos lábios. Isso é viver com sabedoria. Quem começa o dia com Deus, termina com vitória. Quem ouve a benignidade pela manhã, caminha com esperança. Quem busca direção antes de agir, toma decisões mais acertadas. E quem eleva a alma ao Senhor, encontra descanso, mesmo no meio da correria. Este salmo é a chave que abre a porta da presença de Deus logo ao despertar.